Fala galera! Vim mostrar para vocês que o YouTube criou uma nova ferramenta e que você que é inscrito do canal e curte o nosso conteúdo pode nos ajudar a crescer ainda mais. Estou falando do Valeu Demais. Com apenas um clique, você pode nos ajudar e ainda enviar uma mensagem personalizada em um vídeo específico que você curtiu. Agora, além de deixar o seu like, ajude também deixando um Valeu Demais. Uma boa semana para você e vamos curtir o vídeo. Domingos Antônio da Guia, nascido no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro de 1912, foi um jogador brasileiro que atuava como zagueiro. É considerado por muitos o maior defensor da história do futebol brasileiro. Foi revelado pelo Bangu, assim como seus 3 irmãos e um filho. A ligação de Domingos da Guia com o Bangu é tão grande que seu nome é citado no hino do clube. Além do Bangu, Domingos da Guia jogou e teve grande destaque no Vasco, Nacional de Montevidéu, Boca Juniors da Argentina, Flamengo e Corinthians. Quando Domingos foi contratado para jogar no Uruguai, os uruguaios se revoltaram alegando que não precisavam de zagueiro, pois tinham Nazazi. Quando Domingos foi embora, disseram que só aprenderam o verdadeiro significado da palavra zagueiro, após a passagem de Domingos pelo país. Zagueiro clássico e de excelente técnica, é apontado como o melhor zagueiro brasileiro de todos os tempos. Sua marca registrada era sair driblando os atacantes adversários. Tal jogada de extrema habilidade e risco, mas que sempre foi perfeitamente executada por Domingos da Guia, ficou conhecida como Domingada. Pela seleção brasileira foram 30 jogos, sendo 19 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Jogou a Copa do Mundo de 1938, tendo o Brasil ficado em 3º lugar. Com a seleção ele foi campeão da Taça Rio Branco, em 31 e 32, e da Copa Rock em 45. Domingos é pai de Ademir da Guia, maior ídolo da história do Palmeiras e irmão de Ladislau da Guia, o maior artilheiro da história do Bangu, com 215 gols, clube que revelou as 2 gerações de craques. Foi considerado por Obdúlio Varela como o melhor jogador do Brasil. O melhor que vocês já tiveram foi Domingos, completo. Campeão lá no Brasil, aqui no Uruguai e na Argentina, declarou a um repórter brasileiro em 1970. Na década de 30, as competições esportivas internacionais ganharam grande simbolismo e importância. Sobre este aspecto, Eric Hobsbawm afirma que a dimensão identitária da nação tem um locus especial nos esportes. Estes seriam uma espécie de reduto do nacionalismo moderno, e as Copas do Mundo de futebol ao longo de sua história se transformaram em evento símbolo desse nacionalismo. No Brasil, seria a primeira vez que a seleção brasileira iria completa para a competição. Nas últimas 2 edições a equipe sempre tinha ido desfalcada por causa de brigas internas. Graças à constituição social e racial do time brasileiro, o time de 1938 se tornou um cristalizador dos ideais de harmonia social e furor nacionalista que eram propagandeados pelo recém-instaurado Estado Novo. No dia 18 de maio de 2000, com 87 anos, morreu Domingos da Guia, que estava internado em um hospital no Rio de Janeiro após ter sofrido um derrame. O ex-atleta morou os últimos anos de sua vida no bairro do Meia. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do maior zagueiro da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Nacional. Campeonato Uruguaio, 1933. Pelo Vasco da Gama. Campeonato Carioca, 1934. Pelo Boca Juniors. Campeonato Argentino, 1935. Pelo Flamengo. Campeonato Carioca, 39, 42 e 43. Pelo Corinthians. Taça Cidade de São Paulo, 47 e 48. Pelo Bangu. Taça Evaldo Lodge, 1950. Pela Seleção Carioca. Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, 31, 38 e 40. Pela Seleção Brasileira. Copa Rio Branco, 31 e 32. Copa Roca, 1945. Além do 3º lugar na Copa do Mundo de 1938. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.